Então, pessoal, muito boa noite. Agora, gravando, vou iniciar a nossa apresentação. E se vocês, por favor, me digam se estão conseguindo ver a, a tela, o PowerPoint, ok? Chegou até aí? Então, tá bom. Sim. Obrigado. Então, todo mundo já me conhece, mas eu vou tomar liberdade aqui de me apresentar. Meu nome é Alexandre, eu sou médico, formei na Escola Paulista, turma de 92, 55, né, para minha amiga doutora Jane, que conhece bem essa questão da escola, e faço então 30 anos de formado agora, em dezembro. Depois fui fazer residência no HC, na área de medicina preventiva, administração na FGV, no PROASA, muitos conhecem. Eu hoje sou avaliador pelo IBS e também tenho uma consultoria, que é essa que a gente está conversando, a Papai Azul. A gente basicamente trabalha questão de governança clínica, processos de certificação, SAMI e engajamento de corpo clínico nas ações de segurança, qualidade, experiência do paciente. Uma consultoria generalista, mas vamos dizer um pouquinho mais voltada, com um olhar um pouco mais para a questão do médico, ok? Tudo bem? Então, aqui os conflitos de interesse, conforme preconiza a portaria do Conselho, tá? E nós vamos falar o que hoje? Um pouco sobre governança clínica, que no final das contas é a base para se pensar segurança do paciente, ou, para dizer assim, para dar estrutura na nossa organização, para abarcar a segurança do paciente, eu preciso ter um olhar de governança clínica, ok? Nós vamos falar um pouquinho sobre o histórico, então, de onde veio isso, por que que isso é importante, quais são vamos dizer assim, o arcabouço teórico para a questão da segurança do paciente, bem como da taxonomia, um pouco dos termos que se usa eh, quando se fala de segurança do paciente e das metas internacionais. E vamos descrever uma a uma, né, essas 6 principais metas, com um rabinho, com direito à 7ª meta, né, a questão da queda, que faz parte da RDC 36, ok? Então, pessoal, conceito de governança clínica, todos vocês, tenho certeza, conhecem, isso é algo que tem sido falado bastante, o manual da ONA, tá, o ONA 22, ele vem forte na questão da governança clínica, e ela nos remete essa a definição lá para o NHS, Sistema de Saúde Inglês, ano de 95, finalzinho do século passado, que, na verdade, existiu ali uma questão de uma mortalidade inesperada numa UTI de cirurgia cardíaca, pós-operatória, cirurgia cardíaca pediátrica. Eles começaram a entender, então, a necessidade de se ter exatamente isso, uma abordagem sistemática a fim de manter e desenvolver qualidade assistencial para o paciente no sistema de saúde, ok? Essa definição lá do NHS, ela é muito ampla, cabe praticamente qualquer coisa aí dentro. É por isso que a gente gosta de colocar este diagrama, sempre mostrando que o hospital ou o serviço de saúde, tanto faz aí, a gente acaba falando do hospital porque tem um dia a dia mais hospitalocêntrico, ele tem 2 grandes alicerces, né? Primeiro, a governança corporativa, que os senhores conhecem muito bem, as senhoras conhecem muito bem, aquela parte focada em sustentabilidade, a questão de faturamento, a questão de modelos de negócio, práticas administrativas, enfim, toda essa estrutura de governança corporativa, super importante, mas até que bastante desenvolvida nos nossos hospitais, principalmente os hospitais de primeira linha. E a questão da governança clínica, essa um pouquinho mais novidade, não é tão novidade do ponto de vista ali, né, de idade, né, já vem ali finalzinho do século passado, mas é um olhar basicamente em segurança, qualidade e efetividade das intervenções clínicas. Então, eu vou começar a olhar realmente o meu processo assistencial, a minha parte técnica, como a gente costuma falar, e normalmente os médicos entendem, né? Então, aquilo que não é a parte administrativa é a parte da assistência, a parte técnica do atendimento aos pacientes. Na prática, no dia a dia, e principalmente quando a gente vai a campo, os pilares da governança clínica, né, que os clássicos 6 pilares, eles se transformam aí
neste olhar, né, a gente acaba procurando esse tipo de coisa quando fala de governança clínica nas instituições, que é a qualidade, gestão da qualidade, então, a segurança do paciente, o gerenciamento de riscos e eventos. Nós vamos falar só um pedacinho disso hoje, que é justamente segurança do paciente, é parte de gerenciamento de riscos e gestão de eventos, uma outra oportunidade, mas é um mundo, como vocês bem sabem. Questão de política de registros, qualidade de prontuário, questão envolvendo as ferramentas aí de comunicação, né, de qualidade na comunicação, o uso de indicadores, indicadores não só aqueles clássicos, né, que a gente conhece, da tríade de Donabide, estrutura, processo, resultado, mas indicadores da prática, indicador de desfecho, indicador de resultados técnicos, né, resultados assistenciais, que é uma coisa que também as unidades, os hospitais estão procurando incansavelmente. Uso de protocolos, gestão do corpo clínico, adoção de linhas de cuidado, isso é bem governança clínica, né? Então, a gente sabe que as instituições têm procurado um olhar que transcende os muros dos departamentos, então não é só o paciente do PS, é a linha de cuidado, sei lá, eu do AVC, né, que vai olhar desde a chegada do paciente, eventualmente até nos cuidados pré-hospitalares, no conhecimento da população dos sinais de AVC. Então, doutora, lá no oftalmo, eu posso ter uma linha de cuidado da catarata e eu vou orientar os pacientes, sei lá, os diabéticos, dos riscos aumentados que eles têm em relação à catarata e fazer campanhas educacionais para o diagnóstico precoce, para as intervenções de forma mais, com melhores resultados, né? Então, quando eu penso isso, eu penso um olhar de linha do cuidado, pegando toda praticamente a história da doença e muitas vezes vencendo os muros do meu hospital, do meu plano de saúde, daquele clássico, né, que a gente olha ali, o dia a dia fez, resolveu o problema, o paciente está de alta e a vida seguiu. Será que ele ficou bom? Será que ele passou a conseguir ler, sei lá, os preços no supermercado ou a legenda na televisão? São perguntas que podem ser feitas. Estou usando o exemplo por causa da familiaridade com a doutora Jane, ok? O uso das questões, das informações nosológicas, então saber o que tipo de doença, que tipo de paciente a gente atende, no sentido, inclusive, de procurar a tal da equidade. Vocês devem ter visto o o IHI lançou agora em 2022, o quinto, né, pezinho do quíntuplo aim, né, era o triple aim, virou quádruplo, né, com a perspectiva da experiência do colaborador, e agora virou um quíntuplo aim. Esse pezinho, ele é justamente a equidade em saúde. Para saber se eu estou fazendo algo com equidade, eu preciso conhecer minha população, saber se, por exemplo, eu ofereço os mesmos recursos para a população brancos e negros, né? Se eu ofereço para pobres e ricos, então, quando eu penso em sistema de saúde, mas também posso pensar dentro da minha carteira, né? Da minha clínica, se eu realmente tenho equidade aí no tratamento dos meus pacientes, ok? E, por fim, a auditoria clínica, que é sempre um capítulo à parte, e hoje fui num evento da ANAP, está muito interessante, a doutora da Sociedade Brasileira de Auditoria Médica, então, o olhar do auditor, auditor de contas, começando a se preocupar com desfecho, com valor em saúde, quer dizer, ah, mudando bastante aquela ideia de vamos glosar, né, minerar as contas ali, procurando o que pode ser cobrado, o que não pode ser cobrado, com uma preocupação agora mais em resultado, em desfecho, e aproximando muito mais do processo da auditoria clínica, ok? Então, hoje nós vamos conversar esse gominho, pequeno, mas extremamente importante, da segurança do paciente dentro do arcabouço, da estrutura de governança clínica que deve existir nas nossas instituições. Tudo bem? Então, pessoal, de onde isso vem, né? Basicamente, isso remonta a meados do século passado, lá nos Estados Unidos, e com um viés bastante financeiro, tá? Então, quando se fala, começou a se pensar em segurança do paciente, foi a partir de trabalhos realizados
lá nos Estados Unidos, onde eles já têm uma estrutura de DRG há muitos anos, desde o final dos anos 50 do século passado, que eles já trabalham com grupos de diagnósticos relacionados, e aí eles perceberam em vários trabalhos que algumas contas saíam fora da casinha, né? Alguma coisa acontecia com os pacientes que o valor gasto para eles era muito fora do padrão esperado para aquele DRG, para aquela estrutura de custos já desenvolvida. 21 mil prontuários, em 23 hospitais da Califórnia, apareceu ali 4,6 situações que eles, na época, não tinham esse nome, mas hoje a gente sabe que são os nossos famigerados eventos adversos, né? Lesões causadas pela assistência e não em decorrência da evolução da patologia, enfim, da complicação do paciente. Isso foi novamente visto, né, confirmado, um trabalho ainda maior, lá em 91, estamos falando de coisas de 30 anos atrás, em que você olha a incidência lá de eventos adversos e negligência em pacientes hospitalizados, né? 30 mil prontuários agora avaliados, aparece 3,7 dos casos, 13,6 desses levaram o paciente a óbito, inclusive. Tá? E isso tudo vem com um olhar bastante financeiro até o finalzinho do século passado, especificamente 1999, em que o Instituto de Medicina, o Institute of Medicine, publica o famigerado, né, To Err is Human, o Errar é Humano. Todos vocês já viram esse livro, já viram essa capinha. Não existe uma única aula que se fale em segurança do paciente que não apareça esse item, né? O errar é humano. Para nós aqui no Brasil, eu me lembro que nessa época eu era um residente, né? Residente ali no HC, tinha feito, me formei, já estava formado, mas enfim, ainda estava na fase de muito aprendizado, e lembro do problema que foi esse relatório para os médicos. Por quê? Porque basicamente eles tratavam do negócio que chamava medical error, né? E aí, evidentemente, a tradução para o português, isso saiu em Fantástico, em televisão, foi erro médico. Então, foi a bomba do erro médico. O erro médico é o que mais mata no mundo, né? Então, você soma AIDS, câncer, acidente automobilístico, ninguém vence o erro médico. E quando, na verdade, medical error, a tradução é um erro assistencial, um erro clínico, e não exatamente o erro do médico. Isso parece uma bobagem, mas eu, na minha experiência, esse erro de tradução e de abordagem levou a muita da resistência que hoje nossos colegas ainda apresentam, vejam só, quase 30 anos depois, nossos colegas médicos ainda apresentam em aceitar eventos adversos, tá? Isso nós vamos falar um pouquinho mais para frente. Bom, tem gente pedindo para chegar. Cibele, vamos receber. E para frente, pessoal, esse assunto ele vem à tona, né? Ele vem à baila, e isso vai se tornando cada vez mais importante. Este é um pequeno resumo do trabalho do Institute of Medicine, e aí aparece realmente uma coisa bombástica, ninguém imaginava que um hospital fosse tão perigoso. Certamente vocês já viram aqueles gráficos, né, de perigos, né? Então, pular de bungee jump é muito mais seguro, andar de avião nem se fala, entrar no hospital talvez seja uma das coisas mais perigosas, né, que existe, é comparado a atividades de altíssimo risco. Oi, Cibele, boa noite. Você nos ouve bem? Como vai? Oi, eu ouço bem sim. Desculpa, viu? Desculpa o atraso, eu acabei me atrasando. Desculpa. Tô Por entrando nada, agora. estamos começando, estamos só em 1999, então, Ah, até tá chegar bom. em 2022, ainda temos um chãozinho Tem pela frente. bastante tempo, né? Vai ficar A gente gravado, vai ficando Alexandre? velho, a gente gosta de fazer linha do tempo, de ficar É, contando história, ficando caos. Normal, tá? Não, é não verdade. se aveste, não. Tá E bom. aí, pessoal, esse assunto, segurança do Obrigada. paciente, ele vai ganhando cada vez mais força. Não vou entrar em detalhe com cada um dos grandes trabalhos que apareceram. Surge o IHI, né, Institute for Healthcare Improvement, que faz campanha de 100 mil vidas, 1 milhão de danos, né, 5 milhões melhor de danos, e até que chega na OMS,
E em 2004, a gente tem um enorme evento, é quase que uma declaração de pandemia pela OMS, uma pandemia de quê? De eventos adversos, né? Então, a saúde como algo extremamente insegura e a necessidade de se formar uma aliança mundial para a segurança do paciente. Nesse momento, 2004, a segurança do paciente ainda estava muito, vamos dizer assim, ligada às questões infecciosas, e isso é outra coisa que chegou para nós aqui no Brasil também, de certa forma enviesada, né? Os problemas relacionados à segurança do paciente sendo infecção. Então, tá bom, o que pode dar de errado com o paciente? Ele infectar. Só que não, velho, pode dar muito mais coisa errada com o paciente. Infecção é uma delas, né? Mas, nessa época aqui, as pessoas falavam, então, a atenção, os riscos clínicos, a necessidade da intervenção para a prevenção dos eventos adversos e a segurança do usuário. E esse seria, vamos dizer assim, o embriãozinho das metas internacionais de segurança. Veja, estamos falando em 2004, ok? Então, lá bem para trás, muito, muito antes, 11 anos, não, 2004, 10 anos, né? 9 anos antes da RDC 36 aqui no Brasil, ok? O que se falava? Então, técnica de asepsia, manejo de resíduos, prática de biossegurança, prevenção e controle de infecção, educação de família, usuário e cuidadores, olha que legal, né? Plano educacional, já se falava em 2004. Administração de medicamento, olha que interessante o termo, de forma limpa e segura. Então, vocês percebam um olhar bastante focado nessa questão sanitária, vamos colocar esse termo, tá ok? E aí, em 2008, junto com a Joint Commission International, JCI, mais a OMS, é que nós temos o formato, né, das metas internacionais de segurança, que estão até hoje, se você pegar a edição 7 do manual da JCI, não estou com ela aqui, aquela que tem o farolzinho, e procurar no IPSG, você vai ver lá as metas internacionais de segurança da Joint, tá? E que vai ser exatamente ou muito próximo do que está aqui e daquilo que a gente conhece. Então, o olhar de identificar corretamente o paciente, comunicação efetiva, segurança de medicamentos de alta vigilância, cirurgia em local, intervenção, procedimento de paciente correto, reduzir o risco de infecção associado aos cuidados de saúde e reduzir o risco de lesão em pacientes decorrentes de queda, ok? Então, essas são as metas internacionais de saúde lá da Joint mais OMS. Vamos dizer assim, as metas raiz. O mundo foi evoluindo e aqui para o Brasil nós tivemos, de forma talvez tardia, mas pelo menos temos, não é? A questão da RTC 36, da Anvisa e a portaria 1377 do Ministério da Saúde. E a definição daquele que vocês conhecem, aquele quadrinho das metas de saúde, e aí vem a discussão se são 6 ou se são 7, mas, de verdade, isso não importa, o que importa é que vejam como elas são semelhantes àquele trabalho já desenvolvido anteriormente, ok? E esse é o quadro que, sem dúvida, vocês já viram, né? E que certamente já esteve aí nos hospitais de vocês, tinha até um dadinho que você jogava, não sei se vocês chegaram a ter contato com esse material que o Ministério produziu, era um dado com 6 faces, né? Então 6 metas, você jogava o dado e aí o colaborador tinha que falar, ou o gestor tinha que explicar como é que fazia, deixava de fazer, pela meta, pela a face do dado que caísse. Uma forma lúdica, né? Tinha hospitais que aprenderam a fazer gestos com a mão, então conforme o gesto que você fazia era uma meta, enfim, várias maneiras das pessoas, entre aspas, decorarem, né, as 6 metas, e é isso que a gente ainda vê em muitos hospitais, quando a gente vai fazer a avaliação, as pessoas mostram para a gente esse quadro que ficou muito emblemático, tá? Muito bem. E aí, a gente tem junto, paralelamente a essa questão, todas as definições, afinal de contas, do que é a segurança do paciente. Então, para a OMS, a segurança do paciente, né, o conceito de segurança refere à redução de riscos de danos desnecessários ao mínimo aceitável. Esses termos eu grifei aí, porque às vezes eles causam um pouco de
coceira, né? Você fala, bom, danos desnecessários. Tem algum dano que seja necessário? Tem alguns danos que a gente faz por conta da assistência. A própria assistência ela é, de certa forma, invasiva, ela é cruenta. Você vai drenar um abscesso, você vai causar um dano no paciente, mas ele é absolutamente necessário, não tem muito o que você fazer. Você tem lá um abscesso, você precisa drenar, né? Talvez não pegue anestésico, vai ser uma torada se for criança, enfim, mesmo no adulto, é um dano, né? A gente sabe que é um dano, porém, ele é muito necessário, talvez seja até a forma de salvar a pessoa, enfiar um dreno de tórax em alguém que está em pneumotórax. É um dano, não é? Mas é necessário, ok? E até um mínimo aceitável. Aí, espera aí, como é que é isso? Tem que ser zero. Não dá para a gente aceitar danos desnecessários. E aí a própria OMS nos ajuda definindo algumas coisas. Então, vamos lá. O dano desnecessário, obviamente, ele é não intencional. Então, veja, isso aí já é uma coisa muito importante. Por definição da OMS, evento adverso é não intencional, ok? Então, se eu tenho alguém que faz deliberadamente algo em dano do paciente, além de se caracterizar crime, né, de uma lesão corporal ou até tentativa de homicídio, isso não é um evento adverso, isso é crime, ok? Ele é intencional. E ele não está relacionado à evolução natural da doença. Isso é importante falar para os coleguinhas médicos, que adoram dizer que os eventos adversos são decorrentes do quadro clínico do paciente. Só que não, né? Por definição, o evento adverso não está relacionado à patologia do paciente. Então, ele caiu da cama. Ué, bom, a patologia dele causa, sei lá, alteração do labirinto, mas não está previsto na evolução natural da doença cair da cama, ok? Então, isso é o evento adverso. Estou dando um exemplo bem grotesco, mas é porque, às vezes, os colegas falam, veja bem, eu fui fazer, sei lá, uma PCRE e lá pelas tantas a gente teve uma lesão do duodeno. Isso é normal? Não, velho, isso não é normal, não é esperado que isso aconteça. Mas pode acontecer, óbvio que pode, todo mundo erra, mas não é normal, é evento adverso, ok? Não é uma evolução natural da patologia. De repente, uma fratura patológica em um paciente com osteosarcoma ok? E o tal do mínimo aceitável? Então, aí que vem aquele comichão, a gente quer que seja zero, mas a gente tem que entender o quê? Conhecimento atual, né? A medicina, a saúde, ela evolui muito rápido, então coisas que nós aceitávamos tranquilamente há 5 anos atrás, hoje não se aceita mais, né? Então, procedimentos, uso de medicamentos e técnicas que já foram proscritas e que eram quando, sei lá, quando eu me formei, quando os doutoras se formaram, tremendamente aceito e era a forma o melhor, né, o estado da arte da atenção que a gente tinha para os pacientes, né? Os recursos, então, sim diferente quando você tem mais recursos e menos recursos, então isso muda a tua aceitabilidade e contexto da assistência, né? Então, óbvio que você imagina um hospital lá, sei lá, em Kiev, no meio da guerra, um hospital de campanha no tempo de Covid, é claro que eu tenho um contexto de que eventos adversos sim vão acontecer e isso talvez esteja dentro do mínimo aceitável, por mais que a gente não goste, ok? Então, as próprias definições da OMS, elas deixam a gente precisando olhar muito bem para isso. Qual é o nosso nível de conhecimento, o que é que a capacidade do nosso time, os recursos que nós temos disponível e o contexto que nós estamos prestando assistência, tá? Então, sem essas informações, por isso que é tão difícil ficar comparando hospitais e comparando serviços com relação a evento adverso, ok? Qual que é a tua taxa de queda? Isso é muito, muito, muito relativo e difícil fazer um benchmark, uma comparação disso. Normalmente, é totalmente infrutífero. A gente até evita quando os clientes falam, o que é o normal? O normal é não acontecer, mas qual é a tua tolerância? Depende de todos esses fatores que a gente está falando. E aí, pessoal, vem a questão da taxonomia, do que é que nós estamos conversando aqui, afinal de contas, né? Então, eu trago para vocês a taxonomia da OMS. Né? Então, um trabalho muito interessante de um colega lá do IQG que comparou as diversas taxonomias, os nomes que se dão
para as coisas para ver se todo mundo falava a mesma língua e descobriu que não, né? A gente chama as coisas de nomes diferentes conforme o lugar, conforme a situação. Então, este aqui é, vamos dizer assim, o layout, é o resumo da taxonomia OMS. Eles falam o seguinte termo, incidente, tá? Esse incidente, ele pode ser dividido em 3 grandes categorias. O near miss, que é o que eu chamo do quase-quase, né? O incidente sem dano e o incidente com dano. Tá? Então, o near miss, obviamente, o incidente não atingiu o paciente, o sem dano atingiu, mas não causou dano, senão seria com dano, e o com dano, ele é o tal do evento adverso, ok? Então, essa é a taxonomia da OMS. A hora que você vai olhar o manual da ONA, ela reproduz essa taxonomia, só que ela traz um outro parceirinho aí, que é essa quadradinho que está embaixo, está até desconfiguradinho, chamado circunstância de risco. Tá? Então, o que é essa tal circunstância de risco? É eu trabalhar de forma, vamos dizer assim, perigosa, né? Eu trabalhar de forma arriscada dentro do meu trabalho. Aí vem o near miss e o evento com dano, né? O evento sem dano e o evento adverso, que é o com dano, dividido em óbito, grave, moderado e leve. Tá? Então, esse é, normalmente, quando a gente vai conversar com os hospitais, o que está na cabeça das pessoas, que é essa taxonomia usada pela ONA, era do 18, voltou no 22, é a taxonomia mais usada. Vamos ver um exemplinho de cada um para a gente entender. Então, quer ver uma coisa bem simples, que a gente sempre fala e as pessoas captam e entendem. Imagina a abertura de ficha para o teu ambulatório. Uma coisa simples, né? Um ambulatório ali, que seja um ambulatório de SUS. Né? Você tem lá chegando um carro, né, um ônibus do município, e descem 5 pessoas para abrir ficha. Então, a pessoa que está ali no guichê, o que ela faz? Ela pega a guia de encaminhamento e as identidades das 5 ao mesmo tempo, para ganhar tempo. Põe lá na frente e começa a fazer o cadastro dentro do sistema para criar a tal da etiqueta para pôr na pulseira e identificar as pessoas. Aí é uma circunstância de risco, porque estou fazendo várias identificações simultaneamente, né? Então, você estou assumindo um risco de me confundir. Muito bem, se eu, ao for colocar a pulseira, desculpe, no paciente, percebo pelo cara crachá da identidade que não é ele, mas não chego a pôr no paciente, eu tenho o near miss, né? Quase, quase, quase que eu pus a pulseira errada no paciente, mas eu consegui enxergar. Se eu chego a colocar essa pulseira, mas o paciente percebe, fala, não, não, esse não é a minha pulseira, não sou eu. Já tem evento? Já atingiu o paciente. Isso foi sem dano, ele trocou a pulseira pela dele e está tudo certo. E aí eu posso ir para frente, ele continua com a pulseira errada, o médico abre o sistema do outro paciente, olha os resultados de exame de outro paciente, faz uma prescrição de um medicamento que ele é alérgico e ele morre. Né? Percebam essa escalada dramática, talvez. Eu sei que os colegas médicos realmente falam, isso não acontece nunca, só que acontece, né? E tem casos. Mas é isso que nós estamos descrevendo, desde a circunstância de risco até um evento gravíssimo, ok? Outra circunstância que o pessoal fala é você preparar, por exemplo, medicação de vários pacientes ao mesmo tempo, uma circunstância de risco, ter um piso molhado, como é que chama? Uma tomada não identificada, enfim, tem várias coisas, e é isso que a ONA tem insistido, a gente como avaliador sempre, no bom sentido, cobra dos avaliados que haja a notificação dessas circunstâncias de risco, bem como do near miss, ok? Aqui só para exemplificar, né, os diferentes graus de dano, né, o sem dano, a gente tem aí um exemplo, simplesmente uma coleta, algo necessário, né, então se eu vou colher sangue, eu vou realmente ali fazer a punção venosa do paciente, ele tem um pequeno desconforto, mas não chega a ser caracterizado como um dano, não foi flebite, não foi dada. Um dano leve, então eu posso ter um atraso de conduta, né? Então, lá pelas tantas, eu precisava ter feito um exame, esse exame não foi feito no tempo adequado, isso é um dano, né? Eu posso considerar isso um evento adverso
e indicar como um dano. Então, um exemplo. Eu posso ter a própria infecção como um dano, às vezes até moderado, grave. Aqui o exemplo, uma reop por disfunção, por infecção ou por qualquer problema na prótese, uma tecnovigilância, talvez. Uma coisa bem mais grave, um extravasamento de quimioterápico, um dano, então, bastante extenso, espetacular, né? No sentido de lesão ao paciente. E, evidentemente, o que todo mundo foge, não quer que aconteça, o óbito por evento adverso, ok? E aí a gente tem exemplo aqui, né? Uma falha do sistema de captação da deterioração clínica num hospital psiquiátrico, levando ao óbito, ok? Muito bem. E aí, hoje, o que se tem de metas internacionais de segurança, essa é, como eu disse, é a da Joint Commission, né? E aqui nós temos a da ONA, né? Na versão ainda do Manual 18, vocês percebam que vai aparecer todas aquelas 6 que nós vamos conversar a partir de agora, e mais outras. Como eu disse no início, no preâmbulo, essas metas, elas não extinguem o assunto, né? Tem bastante coisa para ser falada, você pode até dizer como meta de segurança o uso do consentimento informado, o disclosure, né? A divulgação dos incidentes e outras formas de cuidados com o paciente, ok? Então, pessoal, vamos falar um pouquinho de cada uma das nossas 6 metas. Eu sempre vou tentar com vocês tirar alguns estigmas, né? Porque o tema 6 metas, ele acabou ficando muito estigmatizado, então as pessoas associam rapidamente, e muitas vezes quando a gente vai fazer a avaliação, quando a gente questiona sobre metas de segurança, esse estigma vem à tona. Então, a primeira, a meta 1, a identificação segura, qual que é o estigma dela? A pulseira, tá? Então, por isso que eu pus essa fotinha aí, todo mundo com a pulseirinha na mão aí, porque não raramente a gente vai questionar, enquanto avaliador, a área de qualidade, a área de segurança do paciente, sobre aquilo que tem sido feito com relação à meta 1, e o máximo que a gente escuta é a pulseira, né? Então, o paciente abre a pulseira, a gente tem feito pulseira para cá, pulseira para lá. Então, a gente entende a funcionalidade da pulseira, a funcionalidade desse instrumento, mas ele é só uma ferramenta. A meta 1, ela é muito mais complexa do que isso. Por quê, pessoal? Porque, basicamente, ela vai perpassar todos os momentos que o paciente estiver necessitando de identificação. Então, tudo que eu... Voltou? Voltou? Congelou. Voltou? Voltou. Voltou? Voltou, para mim voltou. Voltou, né? Tivemos uma queda aqui de... Espera aí que eu acho que caiu também a apresentação. Estamos aqui, deixa eu ver se volta. Posso fazer Fala, quem que está falando? É Sibeli? Cibele, tá me Bem, ouvindo bem? Tô te ouvindo. Todo mundo ouve? Tá. Todo mundo. É uma dúvida Tá, que eu tenho. O hospital que eu diga. trabalho, a gente tem a metodologia da Quimento. E a gente faz as Sei. auditorias da Quimento, mesmo como as ROPs. A gente não usa o termo de metas de segurança. E a minha dúvida é com relação à parte da identificação segura, se tem alguma exigência de precisa ficar fazendo auditoria, ou precisa ter esse indicador de identificação do paciente. Porque a Sim, gente fez agora, né, a a auditoria. avaliação de meta de segurança, tanto na Joint quanto na canadense, elas são mandatórias. Então, você tem que ter auditoria, você tem que ter indicador de meta de segurança. Não importa o nome que você use, se é indicador de HOP, que é uma canadense, ou de meta de segurança com IPSG, que é o nome que a JCI usa, a sigla, né? International Patient Safety Guarantee, que é garantia de segurança internacional do paciente, tá? Então, E a você gente precisa ter entende que alguma são metas. forma É, de avaliar a implementação das metas. Para aham. cada uma delas, existe um jeito de fazer, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Ah, E legal. como Tá. você faz uma auditoria, por exemplo, de meta 1. Já vou te Aham. adiantar, não é entrando na enfermaria e procurando de quarto em quarto se todo mundo está de pulseira. Uhum. Tá? Existem outras formas de você entender, até mais fáceis de fazer e mais úteis, né, do que fazer simplesmente essa conferência visual
se os pacientes têm ou não pulseira. O que que a gente costuma indicar para os clientes? Deixa essa conferência visual lá para a tua atividade de auditoria clínica, que a própria ONA e também a Joint prevê uma ação de auditoria clínica. Então, faz uma auditoria clínica que você tenha uma interface com o paciente e deixa para olhar na auditoria se ele está de pulseira e, mais ainda, se ele sabe para que serve a pulseira, né, porque de verdade é isso que interessa, tá? No final das contas, a pulseira ela vai servir para o paciente também garantir uma barreira de segurança. Ele fala: "Olha, espera aí, você não olhou minha pulseira, então, talvez esse medicamento não seja para mim. Você tem certeza que é para mim?" Olha que legal, né? Então é esse tipo de coisa que a gente quer que acabe acontecendo. Então, quando a gente fala de meta 1 e de pulseira, e não é necessariamente só a pulseira, tem hospital que usa crachá. Então, por exemplo, quem vai em diálise, você vai fazer uma pulseira para todo mundo, em cada sessão, o cara vai 3 vezes por semana, né? Ou, por exemplo, pacientes que vão, fazer atividades tipo câmara hiperbárica, talvez não dê para pôr pulseira, né, então, porque tem questão inclusive de risco de incêndio, né, do tipo de material que você usa. Então, são as situações em que você precisa entender que talvez a pulseira não seja o melhor ferramenta para identificar o paciente. Mais do que a ferramenta, o importante é o que está escrito nessa pulseira, nessa placa, nessa, eh, correntinha, nesse crachá, seja lá o que adesivo, né, no que você está usando, que é a questão dos elementos de identificação. Então eu tenho que ter ali elementos de identificação que são do paciente e não da estrutura, né, então não vale número de leito, não vale o número da cadeira, da poltrona, não vale dados referentes ao convênio, né. Por quê? O convênio é mais difícil, por o número da carteirinha, quem vai conseguir conferir isso? Mas enfim, eu preciso ser coisas que são inerentes ao paciente. Normalmente, 95% dos casos que a gente vê é nome completo e data de nascimento, tá? 95% dos casos. O que que normalmente as certificadoras falam? Pelo menos 2, pode ser mais do que 2, pode. Geralmente os hospitais pediátricos, as UTIs neonatal, hospitais que trabalham com grande quantidade de homônimos, né, adota também mais um, que via de regra é o nome da mãe, né. Mas eu posso também até chegar a ter nome do prontuário. Percebam que quanto mais eu vou tornando esse processo sofisticado, mais eu vou exigir do meu time, porque eles vão ter que conferir esses dados, né. Não é, de novo, a gente fazer simplesmente algo para mostrar para o avaliador ou para mostrar na auditoria interna que está sendo feito. Eu quero efetivamente segurança do paciente na identificação. E em que momentos? Em todos esses que a gente está listando aí para vocês, e vejam que termina com etcétera. Por quê? Porque basta você pensar no momento que você identifica o paciente. Então, o que a gente sempre gosta de falar e as pessoas se revoltam, o médico chamando o paciente para fazer a consulta, ele vai abrir o prontuário do doente num pronto-socorro, ele precisa usar meta 1, tá? Por quê? Porque ele tem lá uma lista de pacientes, ele pode simplesmente abrir o paciente errado, no ambulatório ou no pronto-socorro, né? Isso é incomum? Não, gente, muito mais comum do que vocês imaginam, né? É extremamente frequente, eu sei porque eu já dirigi pronto-socorro, e muitas vezes o que a gente percebia era o coleguinha chegando lá e falando: "Ixi, evoluiu o paciente errado", né? Chamei o paciente e ele não veio o paciente. Como que não veio? Na verdade, chamou outro paciente, fez uma lambança nas fichas, confundiu tudo. Por quê? Faltou meta 1 naquele momentinho que o paciente sentou na cadeira e ele vai começar a conversar com o paciente, né. Então, esse momento falhou a meta 1, ele abriu outro paciente no sistema e a vida seguiu, né. Gabinete odontológico, acontece isso, e aí você vê que pacientes com os dentes não batem, né, onde está a lesão? No 12, no 16, no 24, não ba por quê? Porque você está em paciente errado, né. Aí eu: "Ah, veja bem, assim mesmo". Isso é evento adverso, com ou sem dano, tá. Então,
Outras pegadinhas, entrega de dieta, né? Vejam, a gente imagina que a dieta seja uma forma de terapêutica. As pessoas, recebem a dieta de acordo com sua patologia, né, com suas restrições alimentares. Logo, essa dieta também tem que vir identificada. Identificada com o quê? Que você combinou, que é o padrão de identificação. Então, se você combinou que é nome, data de nascimento e nome da mãe, tem que vir com nome, data de nascimento e nome da mãe. Aí é que a gente chama de política de identificação do paciente. Isso tem que estar permeando toda a instituição, ok? Para garantir que não só o medicamento, o tubo de ensaio, a dieta, o médico, enfim, todos os momentos a gente esteja fazendo a meta 1. E o que que é fazer meta 1, né? Fazer meta 1, então, aqui os momentos onde a gente vai estar fazendo isso, é garantir a identificação segura. Então, e como que se faz isso? Basicamente, eu costumo dizer que não dá para fazer meta 1, ou que não é que não dá, não é o melhor fazer a meta 1 em silêncio, né? A gente precisa fazer com a participação do paciente, ok? O que que eu estou falando de meta 1 em silêncio? Eu chego lá, tá bom, o paciente está em coma, não tem condição de responder, tá, verdade, a gente vai olhar o que está escrito na pulseira, ou como vocês viram nos slides anteriores, escanear, se eu tenho lá um um leitor de código de barra, enfim, eu vou fazer a cara crachá com o que eu estou levando, o medicamento, tubo de ensaio, dieta, enfim, com aquela informação que está ali, pronto. Mas o ideal não é esse, o ideal é perguntar para o paciente qual é o nome completo e a data de nascimento, ok? Isso é fazer meta 1, tá? E isso os hospitais não fazem, ou fazem muito pouco, tá? Eles fazem no primeiro dia, porque depois o paciente já não tem mais paciência, apesar de ser paciente, né? A equipe já não tem mais aquela vontade e todo mundo diz, não, eu já conheço o seu Alexandre, ele já está aqui há 3 dias, eu sei quem ele é, né? Eu não preciso ficar falando isso todas as vezes. E aí vai a questão fundamental da meta 1, que é a participação do paciente e o engajamento do paciente na meta 1. E, de novo, você tem o olhar de cuidado centrado, que a canadense preocupa bastante, né? Então, as outras também, mas especificamente a Chemento tem um olhar bastante sobre isso. Por que que eu estou falando isso? Porque eu preciso educar o paciente, eu tenho que contar para ele, explicar para ele, olha, seu Alexandre, aqui no nosso hospital nós temos uma rotina de segurança. A rotina de segurança é a seguinte, toda vez que alguém for fazer algum procedimento, colher seu sangue, tirar seu sinal vital, trazer sua dieta, trazer medicação, eles vão perguntar para o senhor seu nome completo, sua data de nascimento. É assim que tem que ser. Isso é para a sua segurança. Se isso não acontecer, o senhor não permita que o processo vá para frente, interrompa na hora e fale, olha, você precisa conferir se esse procedimento é mesmo para mim, ok? Então, com essa atitude, com esse, entre aspas, palavra horrível, empoderamento do paciente, você consegue criar mais uma fatiazinha de queijo ali naquele queijo suíço que todo mundo conhece do James Raisin, tá? E uma fatia importante que é o próprio paciente, ok? Então, meta 1, pessoal, ela vai muito além da pulseira e ela pode ser algo extremamente importante no engajamento do paciente dentro do seu processo de cuidado, porque ele vai começar a perguntar, mas espera aí, de novo esse medicamento? Opa, como assim de novo? O senhor já tomou essa injeção na barriga hoje? Opa, ixi, não era para ele. Ou prescreveram 2 vezes, né, vou dar 2 vezes, vou dobrar a dose de Clexane desse cara, talvez isso seja um problema, né. E quem identificou? O paciente. Vê, então percebam que a segurança do paciente, ela passa também pela essa questão de educação e participação do mesmo no processo. Dá trabalho? Muito, muito. Fica estranho? Fica exótico, principalmente os colaboradores mais simples, eles acham ridículo fazer isso, a verdade é essa. Os médicos também acham muito ridículo você fazer meta 1, mas você tem que realmente explicar a importância disso e o como
a Meta 1 pode ser importante, né, para o próprio paciente, enquanto experiência dentro do seu, da direção do seu cuidado, da gestão do seu cuidado dentro de uma internação, ok? Tudo bem? Então, sempre que possível, pedir para o paciente falar o seu nome completo e data de nascimento. Quais são os problemas, gente? Então, além dos que eu já falei, né, a questão da própria cultura, a gente não tem essa cultura, os nomes muito longos, o uso de abreviação, então a pulseira não cabe, o que eu faço, como é que eu abrevio, os hospitais precisam pensar nisso, quantos caracteres cabem ali naquela etiqueta, pulseira, crachá, sei lá o quê. Se não tiver sistema, o que eu faço? Então, vou fazer manuscrito, e aí eu coloco só Paulo Leito 47? Não, velho, tem que fazer tudo, inclusive o nome da mãe, se você combinou que o nome da mãe está dentro da estrutura, tem que fazer na contingência e quando não existe a pulseira. Questão de lesão de pele, alergia pela própria identificação, então, principalmente crianças e pessoas com alergia, elas têm essa questão, esse problema, precisa ter o que fazer nesse caso, né? A deterioração da identificação, pacientes ficam muito tempo acamados, eles molham, tomam banho, sei lá, diante de algum processo cai secreção, precisa trocar essa identificação, e aí você pode ter uma falha. Qual falha, Alexandre? O que é que você está falando? É você chegar lá para a pessoa do administrativo e falar, preciso de uma outra etiqueta. Qual paciente? O do 304. Pronto, aí você já passou o número do leito, só que o paciente não está no 304, ele já mudou, você se confundiu e você faz uma pulseira errada para o paciente, ok? Então, esse é um momento bastante crítico quando você troca a pulseira. O que é o ideal? Fazer o mesmo processo que você fez antes, ou seja, identificar o paciente através de um documento com foto. Puxa, fazer isso no paciente internado, que coisa exótica. Então, pelo menos, usa a pulseira anterior, alguma coisa do gênero, ok? Pacientes comatosos, confusos, sem identificação clara, aí é evidente que você vai ter dificuldade nisso. O paciente chegou no pronto-socorro, né, não sei quem é, vai lá, desconhecido, mas você pode colocar alguma característica, desconhecido, idade aproximada 50 anos, pele preto, cabelo, sei lá careca, enfim, você pode colocar algumas identificações ali para não ficar simplesmente desconhecido um. Porque aí vem um outro paciente também, fica desconhecido um também, e assim por diante, tá? Recém-nascidos, então, sempre lembrar da questão da identificação do binômio, né, a criança e a mamãe estarem identificados, e o uso do nome social, né? Então, também outra polêmica, eu fui fazer uma peregrinação de governança clínica por lugares no Brasil, e em alguns lugares essa questão do nome social é muito polêmico, né? Outros menos, então você usar ou não o nome social, quando usar, então alguns, chegou o limite do colega me perguntar, e se eu tiver um atestado de óbito, eu ponho o nome social? Quer dizer, então, acho que esse pouco de bom senso a gente precisa ter, que a gente sempre preconiza para os nossos clientes. Toda vez que você vai usar aquela questão em público, então, por exemplo, eu vou chamar pelo nome, numa assembleia ali, numa sala de espera, eu vou deixar essa ficha exposta no escaninho, isso está, de certa forma, público. Eu vou usar o nome social, evidentemente. Se eu estou num relacionamento privado, eu e a pessoa, claro que a gente pode estar negociando isso, e, por exemplo, para fazer uma receita de medicamento controlado, né? Então, talvez ali você precise usar realmente o nome de batismo, vamos colocar assim, ok? Então, é claro que vai bom senso, mas a instituição precisa delimitar isso, definir isso e trabalhar a questão do nome social da forma mais inclusiva e humana possível, ok? Aqui os exemplos, né, do uso da pulseira. Cuidado para esse caso de baixo aqui, você tem uma pulseira de queda, uma de alergia, uma de identificação do paciente, uma de... Velho, para com isso, tá? Porque se der ruim, o avaliador vai entrar lá no quarto e vai perguntar para o paciente o que quer dizer cada uma dessas pulseiras, né? Isso eles adoram fazer.
Tudo bem até aí? Alguma dúvida de Meta 1? Alguém quer falar alguma coisa? Pode falar, vamos lá. Eu só queria Fala, Sibeli. perguntar, tudo bem, Alexandre, com relação às auditorias, se a gente teria que fazer as auditorias, a gente faz auditoria quando faz das ROPs, mas eu não tenho essa prática de fazer mensalmente uma auditoria. Isso seria importante ou não? Isso está Seria sendo um importante você requisito? auditar, inclusive perguntando para o paciente se está sendo feito. Entendeu? Eu Se ele, faço isso de se as forma pessoas informal. Não, você pode ter um checklist, você pode pegar Uhum. uma amostra dos seus pacientes e dentro do processo, por exemplo, da auditoria clínica, ter uma das perguntas, se ele sabe para que serve a pulseira e se as pessoas têm feito o hábito de perguntar para ele o nome completo e a data de nascimento, exemplo. Tá? Você pode auditar, por exemplo, alguns pontos da própria execução da Meta 1. Então, você acompanha, por exemplo, entrega de dieta, acompanha a instalação de bolsa de sangue, né? Então, são situações que você pode estar criando aí mecanismos para avaliar a questão da Meta 1, tá? Tem alguns hospitais que eles fazem isso de certa forma rotineira, incluindo naquele questionário de alta do paciente, ele pergunta, já pergunta ali se o paciente se foi observado, se foi perguntado para ele o nome completo, a data de nascimento, ao longo da internação, todas as vezes que foram feitas medicações, foram colhidos exames, tá? Isso normalmente aparece ali naquele avaliação, seja por questionário por escrito ou sistema que você tenha, sei lá, HFocus, o sistema de WhatsApp, né? O cara recebe um WhatsApp perguntando não só se ele recomendaria o hospital, mas se ele percebeu que as pessoas fazem essa prática de perguntar o nome completo e a data de nascimento. Se você tem umas respostas já muito assim do tipo, não, nunca vi fazer isso, não, só no primeiro dia fizeram, você já pode ter certeza que você tem fragilidade de Meta 1. É muito mais frequente do que a gente imagina, tá? A fragilidade de Meta 1 ela é bem frequente. É muito comum você ter, por exemplo, folhas de prontuário, você pegar um prontuário e encontrar folha que não tem data de nascimento, laudo, né? Laudo de hemodinâmica, laudo da ressonância. São terceiros, mas, velho, eles precisam estar no padrão da instituição, ok? Então, é muito frequente você encontrar falha de Meta 1 em prontuário e nas práticas, né? Nas práticas da equipe, né? Seja do corpo clínico especialmente ambulatorial e PS, né? Aquelas questões que a gente já falou e que são importantes. O paciente entra, ele chama lá, seu José dos Prazeres, vem, o paciente senta, ele abre o José dos Prazeres no sistema e começa a atender o paciente. Tá? Aí você tem um risco enorme de ter 2 pacientes homônimos, né? Que você identificaria pela data de nascimento. Em alguns lugares, eles têm a preocupação, porque mesmo a data de nascimento é frágil. Porque tem, sim, paciente homônimo com a mesma data de nascimento. E não são irmãos, não são coisa nenhuma. É porque o nome é muito frequente. Exemplo, Raimundo Nonato, no Nordeste. Todo mundo chama Raimundo Nonato, velho. Não tem muito o que fazer, sabe? Então, aí o nome, a data de nascimento também, porque você pega algum tipo de patologia, sei lá próstata. Todo mundo tem 55, 60 anos, 65 anos, e chama Raimundo Nonato, entendeu? Então você precisa ter aí o nome da mãe, que é Josefa Nascimento, mas tudo bem, a gente aí segue para frente. Beleza? Então tá bom. Meta 2. Meta 2, pessoal, a gente costuma dizer que é a última que a gente faz, né? É 2 só no número, porque é a mais difícil de todas, é a pior de todas. Então, quando a gente começa a trabalhar com a implementação das metas de segurança, a gente normalmente deixa essa para o final, porque é justamente a questão da comunicação. E nós temos várias falhas de comunicação nas instituições, a começar pelas questões relacionadas ao próprio prontuário, a admissão, então, pacientes que são admitidos, mas você não tem uma história tirada ali, uma admissão robusta, falta de plano terapêutico, né? A gente vê muito frequente, os pacientes não sabem o que está acontecendo com ele, o que se espera daquela internação, daquele atendimento ambulatorial, daquela sessão de quimioterapia, enfim, não se tem, claro, um plano terapêutico. Alguns lugares onde tem muita ordem verbal,
Então, é de boca, né? Faz isso, faz aquilo, tudo de boca. Exemplo, centro cirúrgico, né? Então, comunicação ali. Falta de clareza de resultados críticos, isso é um ponto muito forte da Joint, a Joint sempre pega isso nos hospitais. Se você tem um protocolo de comunicação de resultados críticos, esse é o nome que a ONA dá, para a Joint eles chamam resultado de pânico. Tem gente que diferencia uma coisa de outra, mas na prática, velho, é filigrana. Você fica dizendo, é crítico até tal nível de sódio, daí para frente é pânico. Tá bom, tem lugar que faz isso. Em prática, a gente vê que, assim, você precisa ter uma forma de identificar, de comunicar, de passar na frente, né, resultados que sejam, potencialmente graves, deletérios para o paciente, ok? A questão de transição de cuidado, então, é uma coisa que todo mundo, pensa, né? Muitas vezes as pessoas confundem a meta 2 com o SBAR e falam para a gente: "Você tem meta 2?" "Tenho, a gente faz SBAR." Velho, SBAR é uma ferramenta de comunicação. Daí a ser a meta 2 inteira vai uma distância do tamanho de um bonde, tá? E as questões relacionadas à alta. Então, pessoal, como eu disse, né, a questão da meta 2 é a comunicação, comunicação efetiva, e aí efetiva entre quem? Né? Entre os membros da equipe e a equipe e o paciente. Meta de segurança precisa ter paciente junto, né? O cuidado é centrado no paciente. Então, quando a gente fala de meta de segurança, centradas no paciente. Então, como eu me comunico com o paciente? É também de uma forma robusta, segura. Então, aqui tem algumas ferramentas que as pessoas usam para melhorar a comunicação, questão do próprio prontuário, o uso do SBAR, do readback, a passagem de plantão, então essa transição de cuidado. O que que é transição de cuidado? Para a ONA, pessoal, transição de cuidado, você vai lá na NO 23, transição de cuidado é quando eu mudo o paciente de nível de cuidado. Então, eu passei ele da enfermaria para a UTI. Eu passei do pronto-socorro para a enfermaria. Então, eu faço essa transição de cuidado, tá bom? Tem lugares mais modernosos que falam o seguinte: não, transição de cuidado também tem a horizontal, que é quando eu troco de plantão, né? E é também considerado uma transição de cuidado, tá? Então, se eu passo o plantão da turma da manhã para a tarde, da tarde para o plantão A, depois para amanhã de novo, para a tarde de novo, da tarde para o plantão B e assim por diante, eu tenho movimentos de transição de cuidado que devem estar robustos, devem estar bem construídos. Normalmente enfermagem normalmente médica é uma tragédia, né? Passagem de plantão médica de UTI, não sei se alguém já teve a oportunidade de ver, normalmente um indo embora correndo, o outro chegando atrasado, né, e aí eles falam: "Olha, o leito 3 é um paciente que está esperando o resultado de exame, o 4 não se parar, parou, não é para fazer nada, o 5, olha, acabou de chegar, não deu tempo de fazer nada. O resto, velho, está tudo bem, são os mesmos pacientes de sempre. Bom plantão, tchau." É assim a passagem de plantão, tá? Quem nunca viu, que vá ver, porque é. Né. Então, como tornar essa passagem de plantão robusta, né, com dados, com informações, com a passagem do plano terapêutico, o que se espera, as metas diárias, enfim, fazer isso de uma forma é um desafio para as instituições, tá? Uso de grupos de WhatsApp, ramal móvel, checklist de ambulância, né, então quando você tem aí a passagem de cuidado da transferência, posso entender também, estou transferindo o paciente de um hospital para outro, eu preciso ter um olhar sobre esse transporte e também de como o paciente chegou no destino, isso é outra coisa que a Joint olha bastante, a ONA está começando a olhar, a canadense sempre olhou também, tá? A questão eh, do checklist de ambulância, a conferência do status do paciente na chegada. Uso de gravações, então passar, casos, gravados, então eu falo, como o pessoal da imagem gosta de fazer há tantos anos, né, o tal do ditafone, eu gravo o que eu estou falando, e essa gravação pode ser ouvida pelo médico lá de destino, na UTI, enfim, na tomografia, se o paciente foi para tomo, né, então eu posso passar essa informação via gravado, e o uso de robôs, né, cada vez mais tem robô. Eu dou um exemplo aqui da Laura, do Praceps, mas você pode ter robô para injúria renal, robô para, deterioração clínica, tem vários. O que que são esses robôs? São algoritmos que ficam vasculhando o teu sistema, buscando ali
se, sei lá, o paciente está urinando menos, se a creatinina dele aumentou e você está usando um antibiótico que é nefrotóxico. Opa! Presta atenção, talvez o paciente esteja candidato aí a uma injúria renal, tá? Ele não pode, sei lá eu, ir para tomografia e tomar contraste sem tratamento, sem um olhar prévio. Isso o robô vai te avisando, porque obviamente você não vai lembrar, né? Então, existem várias estratégias, vários momentos, eu separei aqui alguns para a gente conversar, para apresentar para vocês, mas basicamente essa questão da comunicação com o paciente, eles são 3 grandes momentos. O primeiro é a admissão, né. Então o paciente ele chega no serviço, e aqui quando eu falo admissão, entendam, mesmo para um serviço ambulatorial, vai fazer a primeira consulta, ou vai lá pelas tantas fazer a sua primeira sessão de diálise. A preocupação da instituição, ela é muito, muito administrativa. A gente quer passar para ele um monte de termo, a gente quer passar direitos e deveres, fazer reconciliação, olhar se tem alergia, etc e tal, e ele está tremendamente angustiado, porque ele não sabe nada. Está chegando ali, não sabe se vai operar, se não vai, se vai sair vivo, né, tem pessoas se preocupam, lógico. Então, esse momento da admissão, nós precisamos fazer tudo isso daqui, né, se apresentar de forma cordial, ter uma preocupação ali com vol voltou. Ah, Voltou? voltou. Deu uma caidinha. Tá oscilando um pouco aqui a internet, vocês me desculpem, ok? Bom, voltamos aqui, acho que agora ok. Então, existe, assim, uma série de questões relacionadas à admissão, da comunicação segura com o paciente no momento da admissão. Procurar perguntar para ele se ele tem dúvidas, se ele quer compartilhar, e fazê-lo se sentir bem-vindo no serviço. Então, são práticas que a gente não consegue do dia para a noite, por isso que eu digo que meta 2 é muito difícil, mas a gente tem que ter em mente sempre. E fazer o quê? Treinar, muitas vezes com simulação. Bom, vamos colocar o nosso grupo aqui, um dos nossos colaboradores vai ser o paciente, outro é o acompanhante, e nós vamos simular como é que a gente faz uma admissão, né. Então essas práticas, elas não requerem grandes tecnologias, investimentos, etc e tal, e dão muito certo se a gente conseguir mobilizar as pessoas para aquilo que realmente importa, que é deixar o paciente no centro do cuidado, fazer com que ele entenda que, ok, temos, um monte de coisa administrativa e regra para passar para ele, mas a gente entende que ele tem angústia, que ele tem aflição e vamos tentar compartilhar e chegar num bom termo, né, sobre isso, ok? Tudo bem? Outro ponto importante é durante cadê o meu cursorzinho aqui? Durante a própria internação, ao longo do tratamento. Então aquilo que a gente já falou um pouquinho, as passagens de plantão, as transferências, então o paciente vai mudar, às vezes é de leito, dentro do próprio andar. Será que a gente conversou com ele sobre isso? Ele tem claro por que que ele vai, sei lá eu, fazer o cateterismo em outra instituição? O que está acontecendo? Eu preciso fazer esse exame em outro lugar, mas por quê? Será que o meu quadro é muito grave, o convênio que não cobre, o hospital que não tem, a máquina está quebrada, o que que está acontecendo? Então essa informação também tem que ser, robusta. Reconciliação medicamentosa em cada transição de cuidado, a gente faz na entrada, a gente tem um monte de confusão nessa área, né, nós vamos ver quando falar de meta 3. Mas essencialmente ter isso bastante claro, e o uso do plano educacional, né, que é um protocolo, o plano educacional, né, onde a gente vai conversar, ensinar, explicar para o paciente o que está acontecendo. E por fim, pessoal, por derradeiro, aonde outro momento que a meta 2 se faz, extremamente importante, na alta, né, que aí é um pouco o contrário, o paciente está doido para ir embora, no via de regra, tem uns que adoram ficar, mas a maioria está doido para ir embora, ele não presta atenção em nada do que você está falando, você fica lá falando, 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 o senhor tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, e vai fazer sei o quê com o tampão, vai pingar o colírio XY, ele não entendeu absolutamente nada, ele só quer ir embora. Né. Então como é que a gente garante que: "Olha, tá bom, agora que o senhor já foi embora, já está na sua casa, vamos conversar um pouquinho sobre o colírio, o tampão, o não sei o quê?". Então, esse tipo de abordagem talvez a gente não consiga ali, naquele momento. Ou a gente pode começar bem antes, então amanhã o senhor vai embora, então tá,
2 dias antes, a gente já vai começar a lhe preparar para a alta, ensinar, por exemplo, o seu cuidador, sua esposa, seu marido, como é que funciona essa sonda que o senhor vai para casa. Lhe explicar como é que anda de muleta, se o senhor não vai poder pôr o pé no chão durante os próximos 10 dias. O senhor vai treinar até antes da cirurgia como é que se anda de muleta, para que depois isso não seja uma surpresa. Puxa vida, ninguém me falou que eu ia ter que fazer isso, então vou ter que alugar, vou ter que, enfim. Então, tudo isso são preparativos de alta e, obviamente, no momento da alta, a gente tentar explicar e documentar. Lembra, se ele não vai prestar atenção, eu vou escrever, porque uma hora que ele chegar em casa, ele ficar tranquilo, ele vai ler, né. Então eu vou descrever, os sinais, as orientações, os contatos, os retornos que ele tem. Então, tentar documentar o máximo possível. Eu costumo dizer que a gente separa os meninos dos homens quando os pacientes do PS levam alta escrita para casa, né. Esses são os hospitais que a gente começa a falar: "Opa, aqui cheirinho de qualidade", porque o paciente passa no pronto-socorro e vai para casa com alta, né. Onde diz os medicamentos que ele tomou, os resultados do exame que fez, a hipótese diagnóstica que o médico formulou, o que ele deve fazer, se é procurar um ambulatório, se é procurar o médico de família, o posto de saúde, se é tomar vacina, sei lá eu, o que foi a orientação que o médico deu, o atestado de quantos dias foi dado. Então, quando isso está documentado e o cara sai do PS com uma alta, a gente fala: "Opa, esse hospital se preocupa". Fala, Cláudio. Cláudio? Não estou te ouvindo. Não estou te ouvindo, Cláudio. Sou só eu que não estou ouvindo? Vocês estão ouvindo? Não também? Não. É sistêmico o problema, Cláudio. Não? Estou só te vendo, mas eu não consigo te ouvir. Aqui está com o microfone aberto, mas na prática não estou te ouvindo. Talvez o som esteja baixo ou, não sei, talvez esteja com fone de ouvido. Você O Cláudio não quer consegue escrever, podia tentar escrever no talvez chat. escrever, você pode ver pelo chat? Talvez sim. Bom, eh, para todos os casos? Sim, para todos os casos. Para todos os casos. Por isso que é o desafio, tá? Só para os casos graves é moleza. 95% dos pacientes, eles ficam entre azul e verde. Se juntar o amarelo dá 98%. O laranja e o vermelho são 2% num hospital privado comum, tá? Que não seja referência de trauma, de AVC, de linha cardíaca. Então, não vale, para esses daí não, é para todo mundo, tá? Inclusive aqueles casos mais simples. Não é tão difícil de fazer, tá? E o letramento em saúde está sendo trabalhado, na questão da meta 2? Sim, sim. Então você tem a tal da literacia, escrever, né, as coisas de forma que o paciente não entenda. Claro que tudo isso que a gente está falando é totalmente focado em tradução para o paciente. Existem ações, por exemplo, da Planet Tree, que você tem estímulo para que o paciente vá ver o seu próprio prontuário. Então você oferece para o paciente se ele quer ir ver o prontuário aberto durante a internação, tá? Se ele tem alguma dúvida. Oferecer o siglário para os pacientes é meio que normal, a maioria dos hospitais fazem isso em modo eletrônico. O paciente interna, você já manda pelo WhatsApp dele o siglário. Isso é bastante frequente nos hospitais mais modernosos, tá? Muito bem, então alta, evidentemente, um outro processo. Aí sim, quando a gente fala de ferramentas, está aqui o famoso SBAR, né? Algumas pessoas põem o I antes, identification, põem um R a mais, que é o results, né? Resultados, fica SBAR, mas enfim, essa é a ideia da estrutura do SBAR. Um exemplo do que, como que se usa a ferramenta, então, um texto aqui simples, né? Olá, doutor, o senhor Pedro está tendo uma dor torácica, estava andando pelo corredor, comeu bem no jantar. Não sei o que está acontecendo, hã, opa, mas já pedi um eletrocardiograma. Ele estava um pouco sudoreico quando teve a dor, mas já lhe dei todos os medicamentos, inclusive a insulina e o antibiótico. Ele foi submetido a uma colectomia ontem, está com uma bomba de analgesia controlada, PCA. Então, esse é sem o SBAR, eu posso imaginar o mesmo exemplo com o SBAR. Então vem ali o I,
a identificação, que é a enfermeira fulana, da clínica de enfermaria cirúrgica, estou retratando sobre o paciente fulano de tal, nascido tal dia, tal mês, que teve uma dor torácica de forte intensidade, acompanhada de espinésia e sudorese. Essa é a situação, é o S, né, situation. É um homem de 68 anos, com história prévia de doença cardíaca, que sofreu uma colectomia ontem sem complicações. É o B, o background. Pedi um eletro, minha preocupação é que ele esteja tendo infarto, uma embolia pulmonar, é a avaliação e a recomendação, muito importante se o senhor viesse vê-lo imediatamente. Então, muda completamente essa abordagem, o médico ao ver essa fala, né, com o SBAR, evidentemente a conduta é muito mais robusta do que aquela que está toda misturada as frases, tá? Aqui no chat, a Cláudia pergunta: HD, exames realizados, resultados, medicação, receita, orientação, o que prestar atenção e retornar ao PRS, orientação de segmento. Sim, por aí vai, é um resuminho ali da internação. Quem trabalha com sistema, normalmente o próprio sistema já gera esse resumo. Então, o médico aperta um botãozinho ali, ele já traz os resultados de exame, ele pega a historinha que o médico fez, pega ali, eventualmente, alguma orientação que ele deu e já transforma isso daí num resumo. MV faz isso, TASI faz isso, tá? Então, fica bem interessante, os pacientes adoram. E o avaliador também, pronto. E aqui a técnica do readback, que você usa para contatos telefônicos, ordem verbais, prescrições verbais, para resultados críticos, a gente sempre cobra, né, que você tenha feito uma técnica de readback. Alguns hospitais usam ramal gravado até para auditar, e é uma das auditorias de Meta 2, né? Eu sei que a Cibele está preocupada, como audita o Meta 2, né? Plano terapêutico é uma delas, os resultados críticos são outra, sempre e também a questão do conhecimento do paciente, a qualidade que o paciente percebe da informação que chega até ele. Tudo isso pode ser fontes de auditoria de Meta 2, tá? Técnica do readback, então você vai falar, se identificar, falar a informação, pedir para que a pessoa escreva e leia de volta. Por isso que é readback, né? Se for só falar, pode ser, algumas pessoas falam de teaching back, então eu ensino para a pessoa e ela me retorna. Então, eu vou explicar para o paciente como que faz, sei lá eu, a higiene da sonda. E ele vai me aprender e vai me ensinar de volta. Então, é teach back, não se fala read back nesse caso. Já teve um pouco de confusão aí, as pessoas andaram misturando os conceitos. Mas, essencialmente, read back é daquilo que você escreveu, tá? Senão não é read. Meio óbvio, mas o pessoal fala. E ainda outra ferramenta que tem sido bastante usada, principalmente para procedimentos, que é o IDET, né? O que é isso? O EIDET, ou IDET, que é justamente você criar um protocolo, principalmente para os médicos. Então, isso aqui vale lá para tantas, para diálise, para endoscopia, colonoscopia, esses procedimentos em que você vai fazer alguma coisa com o paciente. Então, você vai explicar, né, se identificar, explicar o que vai ser feito, o que se espera, a duração, o que pode ocorrer ali de intercorrência, de problemas, e abrir um espaço para que o paciente tire suas dúvidas, tá? Você vai dizer, bom, a gente já fez isso lá no termo de consentimento. Ok, você vai refazer no momento estabelecido ali para o procedimento propriamente dito, ok? E, finalmente, agradecer para o paciente a cooperação, o envolvimento dele no processo, ok? É uma técnica. Também se usa, você precisa treinar para o médico, para a equipe de enfermagem, enfim, para quem for fazer o procedimento, ok? Que já falei. Tudo bem? Então, Meta 2, tremendamente complicada, difícil de implementar e muito, muito, muito centrada na qualidade de informação para o paciente, não só formação da equipe. Então, não é só SBAR, tá? O SBAR é muito legal para a equipe, mas talvez o paciente não saiba, não se beneficie disso, ok? Então, outras coisas para isso. Alexandre, você tem alguma Meta experiência 3, fala, com Sibeli. você tem uma experiência usando o Huddle de segurança? Ele entraria também como uma ferramenta de comunicação? Sim, com certeza. As visitas multi, os handles, tudo isso acaba entrando como práticas de Meta 2, tá? Cirurgia segura. Foco no cuidado centrado é uma cultura muito importante essa abordagem.
É o que está na moda e é o que é importante de verdade. Hoje, se você for pegar a internet, você joga lá, cuidado centrado, vem 95 cursos, pós-graduação, etc e tal. O negócio está muito na moda, what matters to you, etc e tal. Então, a gente precisa entender que, na verdade, quando se fala de cuidado centrado, tem que ser de verdade, não é só você levar o cachorro, né? É efetivamente a equipe te envolver. Tá preocupada exatamente com o paciente e não só com essas questões, de hotelaria, né. "Ah, eu posso escolher entre 5 pratos no meu restaurante gourmet". É legal, é super bacana, mas de verdade não é exatamente isso cuidado centrado, tá? Meta 3. Então, meta 3 é a questão do uso seguro de medicamento. A maioria das pessoas confunde com dupla checagem. Vocês têm meta 3? Tem, a gente faz dupla checagem. E aí vem todo, você puxa, né, é só um pelinho de elefante, você puxa o pelinho, vem o elefante. Primeiro que eles não sabem o que é dupla checagem, né. Ah, dupla checagem são uma prescrição com 2 assinaturas. Eu faço tudo e levo para o meu diretor, para o gerente, para o coordenador assinar. Velho, isso não é dupla checagem, isso são só 2 assinaturas no pedaço de papel. Dupla checagem eu faço todo o processo em 2 pessoas, ok? Então eu vou preparar o medicamento, vou eu e Jesus. Não, vou eu e mais alguém, entendeu? Fazer o processo. Vou aplicar a mesma coisa, vou checar, né, a prescrição eletrônica ou manual, faço aí sim 2 pessoas e, obviamente, se as 2 fizeram, as 2 se identificam, tá? Não é só ter 2 assinaturas numa folha de papel. Então, para começar. E hoje em dia, quando se fala de meta 3, isso está muito mais ampliado, a gente não está mais falando somente dos medicamentos de alto risco, naqueles MARS, né, ou medicamento de alta vigilância, MAV. Então é toda a cadeia medicamentosa tendo um olhar de qualidade e de segurança, que vai desde, evidentemente, a prescrição, e aí os coleguinhas médicos normalmente não gostam que a gente fala, né, que a letra legível é uma questão ética, né, está previsto no Código de Ética Médica o uso de letra legível, o uso do sistema, então tem médico que ainda é resistente a usar sistema eletrônico para fazer prescrição, e o próprio sistema que muitas vezes não é amigável e saem prescrições, esdrúxulas, mal feitas, que permitem prescrições de doses elevadas, enfim, tudo isso é falha de implementação, de prescrição eletrônica, ok? Além disso, da prescrição, a gente tem, evidentemente, a dispensação, e isso fica com o olhar, claro, muito mais da farmácia clínica, da análise farmacêutica das prescrições. A análise de prescrição para joint é mandatória em 100%, para canadense também. A ONU está caminhando para isso. A gente ainda faz vista grossa para análise de prescrição pelo farmacêutico, mas isso a tendência é desaparecer, ok? Então, quem tem essa vivência, eu faço só dos pacientes da UTI, só dos idosos, só de sei lá eu quem está usando anticoagulante, enfim, ok, mas vá fazendo um cronograma, vá pensando em ter avaliação em 100% das prescrições, tá? Então, questão de área separada, livre de interrupção e distração, preparo e dispensação do medicamento, isso é muito importante. A gente conhece os postinhos de enfermagem, muitas vezes é ali que rola de tudo, e bate papo, e conversa, e fala de futebol, e de dinheiro, e de não sei o quê, e é tudo ali durante o preparo da medicação. Alguns hospitais, eles têm o mecanismo de um colete ou uma braçadeira que quando a pessoa vai fazer a medicação, ele põe esse colete e ninguém pode falar com ele, né. Então ele fica completamente isolado ali fazendo a medicação. E claro, a medicação, o ideal é que se faça à beira do leito, um paciente por vez, com o apoio de tecnologia, né, então carrinho de beira-leito, etc e tal. A gente sabe que isso não é realidade para a imensa maioria dos hospitais, né, os hospitais ainda usam o bom e velho postinho, o medicamento chega muitas vezes, numa dose, coletiva ou dose individual, mas para o dia todo, enfim, você tem uma série de questões aí dessa dispensação segura. A administração, então aí, né, a enfermagem adora os vários certos,
5 certos, 7 certos, 9, 12, 13 certos. O IBS, e a gente gosta de usar os 9 certos, né? Então, o olhar aí sobre a questão da administração segura dos medicamentos. E aí sim, o cuidado específico com os tais dos MARs, né, os medicamentos de alto risco, que por definição, ou alta vigilância, são aqueles que, por si só, na dose correta, eles são capazes de causar problemas para os pacientes, capazes de causar lesão para o paciente. Quais são os problemas e os medicamentos vocês têm aí? Existe uma lista de medicamentos de alto risco e a gente sempre sugere que o hospital module essa lista para a sua realidade. Esses caras, pessoal, eles têm que estar sempre segregados, tá? Então eles vão separados do resto do grupo, seja num saquinho, com uma tira vermelha, com tira não sei das quantas, eles não ficam juntos, né, eh, durante o preparo, normalmente são preparados com sistema de dupla checagem, ou seja, desde o início, lá do início da preparação, já existem 2 pessoas olhando o processo, fazendo juntas o processo, são administrados no sistema de dupla checagem e checados, evidentemente, pelas 2 pessoas, tá bom? Aqui alguns exemplos das classes terapêuticas, são enormes, são vários, por isso que o hospital precisa realmente saber identificar qual é que ele vai usar. Opa, passou rápido demais. Ok? Então, e aí você tem as estratégias para garantir que eles não estejam misturados, então você pode tomar cuidado com as questões do sound-alike, look-alike, então parecem e soam semelhantes no seu nome, tudo isso são boas práticas que a farmácia e que a equipe precisa adotar para tomar cuidado com esses fármacos identificados, ok? Ok. Dúvidas aqui? Então, meta 3, pessoal, ela está extremamente associada à tecnologia. Quanto mais tecnologia você tiver, melhor sua meta 3. Por quê? Porque é isso mesmo, porque você vai ter preparo à beira-leite, você vai ter checagem eletrônica, dispensário eletrônico, né? Aqueles armários que só sai com o código, com o cheque o código de barra, com a identificação do paciente, e geralmente no hospital privado isso vocês conseguem do gestor. Por quê? Porque medicamento, ele significa rendimento, né. As contas, a gente sabe que o medicamento Matimed corresponde a mais ou menos 60% do quanto o hospital ganha. Então, quando você fala de ferramentas para melhorar o controle e garantir menor desperdício, isso é música para o gestor, ele normalmente investe, nessas áreas. Claro que segurança do paciente é importante, mas a sustentabilidade, o aumento da rentabilidade das contas, do ticket médio, é um argumento bem legal para vocês usarem para conseguir metas 3 robusta, ok? Tudo bem? Beleza? Vida que segue. Meta 4, cirurgia segura. Então, essa meta é complicada, mas é uma que a gente gosta de começar. Por quê? Porque ela está focada, e aí quando você fala de meta 4, geralmente o que o pessoal te mostra? Qual é o estigma, né? Checklist. Então está aqui o checklist da cirurgia segura. Não! Meta 4 vai muito além do checklist, né? Ela é toda um procedimento, né? Ela é um jeito de fazer, ela é quase que um ritual, né? Para você garantir segurança do paciente. E é um ritual que já está bastante padronizado, inclusive com este material, que é da OMS, o checklist de cirurgia segura, mas principalmente com este aqui do nosso meio, que em 2014 saiu o Manual de Cirurgia Segura do próprio Colégio Brasileiro de Cirurgia. Então, esse material ele veio ajudar muito a implementação da Meta 4. Por quê? Porque ele tem um certo respaldo dos próprios cirurgiões, tá? Claro que a participação ela é muito heterogênea, tem cirurgião que até hoje ignora e dá risada para fazer time out, né, não gosta, não participa, acho que não tem nada a ver, mas de um modo geral isso tem mudado bastante, a gente tem visto cada vez mais a participação dos colegas médicos, e muito graças a esse material. Ele é muito parecido com o OMS, não podia ser diferente, ele tem lá, então, o seu momento antes da indução da anestesia, e é fundamental que esse momento, que a Joint Commission chama de sign-in, né, seja feito antes da anestesia. Por quê? Porque é aí que nós vamos ter a participação do paciente.
tá? Então, o paciente tem que estar acordado e participar do sign-in. Ele vai, então, confirmar e vai ouvir e vai, enfim, ter ali o seu, momento de confirmar se ele realmente, é aquela cirurgia, se ele é aquele paciente, se o local é aquele, etc e tal. Claro, estamos falando de uma situação eletiva, de um paciente consciente, de um paciente, em condição normal, ok? Antes da excisão da pele, agora então o paciente já deve estar, induzido, né, ninguém vai abrir o paciente com ele acordado, mas antes de fazer a indução na pele, a gente vai ter algumas preocupações, que é aquele realmente do time out, é aquele momento que, olha, é para dar aquela paradinha, time out, uma paradinha, para ver se a gente não vai começar uma cirurgia insegura, né, com falta de medicamento, com falta de material, sem retaguarda de UTI, lá pelas tantas, sem se conhecer, né, sem saber qual é a função das pessoas ali dentro do teatro cirúrgico, esse é o termo que muitas vezes se usa, então esse é importante. Ah, mas a equipe opera junto há 20 anos. Tá bom, pode ser que essa equipe seja, já essa parte da identificação não seja tão fundamental, mas tem cirurgiões e anestesistas e auxiliares que se conheceram naquela manhã, nunca operaram antes, ok? Principalmente em grandes hospitais, hospitais escola, nem sei se esse cara é o R4, se é o R3, ou não é R nenhum, né? Quem é, afinal de contas, esse anestesista? Então é muito importante as pessoas, sim, se identificarem, saberem a função de cada um dentro do trabalho que vai ser feito, ok? E finalmente, antes do paciente sair da sala, e aí o sign out, ele não é que ele é quando a cirurgia termina, não, a gente já vai fazendo sign out durante a cirurgia, né. Então eu vou contando compressa, vou contando agulha, vou contando instrumental, quer dizer, a gente já vai fazendo essa preocupação, identificando as amostras de patológico, enfim, tudo isso antes da cirurgia terminar e, obviamente, antes do paciente sair da sala, a gente corre todo esse checklist para ver se está tudo certo, se realmente não precisa reintervir. Por isso que tem que ser com o paciente na sala, né? Porque pode ser que, olha, está faltando determinado uma agulha, né? Nós temos aqui 5 caixinhas de fio, todos fios agulhados, né? Fio de sutura agulhado, mas só temos 4 agulhas. Não achei, onde elas estão, né? Eh, Na melhor das hipóteses, alguém jogou no hamper. E aí qual que é o problema? Vai furar o pessoal da rouparia, né? Que a gente é um outro jeito de saber se o seu sign-out está sendo bem feito no seu hospital. Pergunte não para sua enfermeira-chefe do centro cirúrgico, mas para o pessoal da lavanderia, lá da rouparia. Se tem aparecido instrumental, se tem aparecido pérfuro, se tem aparecido compressa, como é que está funcionando isso? Porque se está ficando no hamper, pode estar ficando no paciente, né, e a gente nem sabe. Então, é interessante essa questão do sign out, com o paciente ainda na sala. Saiu dali, vai para a RPA. Ainda é cirurgia segura na RPA? Sim, a gente espera, e é isso o checklist do Colégio Brasileiro foi muito interessante, inclusive um pouco melhor do que o checklist da OMS, porque eles vão colocar um quarto coluninha ali, que é realmente a recuperação pós-operatória. Então, como o paciente ficou, quais são as orientações de jejum, de dieta, de deambulação, da profilaxia de TEV. E o que que é importante olhar, e a gente sempre olha enquanto avaliador, a alta da RPA, né, como que esse paciente teve alta da RPA? Quem que dá a alta da RPA, né? Então, isso pessoal, está definido, tem normativa do Conselho Federal de Medicina, quem dá alta da RPA é o anestesista. Fala, Cláudia. Será que você vai falar? Não, não estou te ouvindo, vai só escrever então. Vamos lá. Então, essa questão da recuperação pós-anestésica, a documentação dos procedimentos feitos ali, as orientações, eventualmente, a própria alta, ela está a cargo do anestesista. O que que diz aqui?
Plano terapêutico do centro cirúrgico, causa certa dúvida, pode orientar? Normalmente, os hospitais mais desenvolvidos, eles fazem na descrição cirúrgica. Então, o colega médico, ele faz a descrição cirúrgica, a maioria dos médicos fazem isso porque senão não recebe, então tem uma questão bastante clara com faturamento, então a descrição cirúrgica é algo que está meio que normal para o cirurgião fazer, alguns escrevem lá, colecistec por vídeo, não, mas a maioria faz uma descrição cirúrgica e ali naquele momento, naquele documento, ele constrói o plano terapêutico. Por quê nesse momento? Porque ele sabe o que aconteceu, né, ele tem a visão ali, do que houve durante os tempos cirúrgicos, se ele encontrou intercorrência, se ele teve sangramento, se o paciente, enfim, teve algum tipo de complicação que vá sair daquele normal, né, de uma cirurgia eletiva ou na urgência, o que ele espera, né, para o paciente, então ele acaba usando esse espaço da descrição cirúrgica para o plano terapêutico. Cuidado, tem alguns hospitais que a descrição cirúrgica não acompanha o prontuário, ela vai direto para o faturamento, né, então se for sistema eletrônico fica mais fácil, se for na mão, cuidado, tá? Também a continuidade do cuidado ala, intercorrência, controle de dor, protocolo de jejum deve ser considerado aqui, tudo isso já deve ter vindo até antes, né, então, tudo se o seu hospital é cirúrgico, as questões, por exemplo, de abreviação de jejum e controle da dor, elas têm que estar medulares da equipe, todo mundo tem que saber muito claro como é que isso funciona. Claro que você vai ter alguma consideração pro paciente, se, por exemplo, sei lá, ele teve um tempo alargado de cirurgia, se você teve alguma intercorrência que se espera que vá aumentar a questão da dor, né, então, sei lá, você teve alguma intercorrência ali que teve aumentar a quantidade de pontos ou, teve que fazer algum tipo de retalho, qualquer coisa assim, que sabe que vai aumentar a dor, você já pode, colocar ali no plano terapêutico questões referentes a isso. Mas de um modo geral, os hospitais cirúrgicos têm que estar muito, 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 pensado, né, abreviação do jejum, que é o protocolo do jejum propriamente dito, e a questão do gerenciamento da dor, ok? Gerenciamento da dor é um negócio que a gente, coloca dentro dos protocolos, mas é algo que tem que estar para toda a equipe, né, o que a gente quer é que a moça vai levar a dieta e pergunta como é que está a dor do paciente, ok? Muito bem, meta 5, pessoal, higiene de mãos. Então, lembra lá que a gente falou no início, a questão das metas, elas eram bastante infecciosas, hoje a gente tem praticamente mais forte a questão da meta 5, que, na realidade brasileira ficou higiene de mãos. Quando a gente fala em JCI e Quemento, a gente fala de controle de infecção, é um pouco mais amplo, né, é além da higiene de mãos, por exemplo, a gestão dos antibióticos, a gestão dos surtos, das floras, etc e tal, que obviamente está muito afeccionada à CCH, mas não só da CCH. Qual é o estigma daqui? Né? É exatamente esse, a gente fala de meta 5, alguém fala, não, 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 isso é lá com a CCH. Né? E você vai perguntar na CCH, eles falam, ah, não, higiene das mãos sim, dia 5 de maio a gente faz campanha. Velho, vamos combinar, isso não é meta de segurança implementada, tá? Fazer uma campanha de higiene das mãos no 5 de maio é bem minhoca, tá? E aí a gente fala, por que que eu digo isso? Porque aqui eu não vou entrar em detalhes, né, dos 5 momentos, das dificuldades todas, claro que o covid mudou um pouco disso, mas não tanto, os álcool gels já andaram sumindo, né, então é bastante frequente você andar pelos hospitais, está tudo seco, porque vamos combinar, né, o medo da covid já passou, não tem mais paciente covid internado, e então, para que ficar gastando tanto álcool gel, né? Então, aquilo já está diminuindo. Mas a ideia é que eu tenha auditorias de higiene das mãos, isso é bastante complicado, por conta desse elemento aqui, que é o efeito Wharton. O que que é isso? Quando eu estou olhando, quando as pessoas sabem que está tendo auditoria, elas vão lá e lavam a mão, da forma adequada. Quando a gente vai embora, quando a auditoria vai embora, tudo volta como dantes, né, no quartel de Abrantes. Então, muitas vezes os hospitais, lançam mão do chamado projeto espião, quer dizer, eu não sei quem é o avaliador de higiene de mãos, nem quando está acontecendo essa avaliação, ok? Então, com isso, as pessoas, né, vão ficar ali com a pulga atrás da orelha. Será que é hoje? Será que é alguém daqui mesmo da equipe? Está vindo alguém de fora? Quem é que está fazendo
a avaliação de higiene de mãos. Outra forma de mensurar a meta 5, essa inclusive preconizada pela própria Anvisa, é o consumo de álcool, sabonete, né, dos saneantes ali para mãos, e a quantidade disso por leito, né? Então, esse tem alguns viés, principalmente porque você não, você tem apenas ideia dos eventos, mas não das oportunidades, não consegue dizer quem foi, né, afinal de contas, que consumiu o álcool gel, e evidentemente você depende de compliance das pessoas, né? A gente sabe de UTI jogando álcool gel na pia para cumprir meta, quando vai chegando perto de fechar, né, a questão do consumo de álcool gel, tá? E obviamente aqui também você pode usar a tecnologia, que eu trago alguma coisa que, foi vendida há uns tempos atrás, aí opa, desculpa, para hospitais de ponta aqui de São Paulo, onde você tem, um RFID, um sistema de alta frequência, no crachá do colaborador, outro no quarto, para usar principalmente em setores de TMO, setores onde você tem pacientes com neutropenia, pacientes com imunodeficiência, e aí esse sensor, ele identifica a entrada do colaborador no quarto e ele vai fazer com que você desarme, né, um outro sensor que está ali justamente no dispenser. Então, para você tem, sei lá, 10, 20 segundos para ir até o dispenser, acionar, aquele dispenser e, portanto, destravar o sistema, caso contrário, isso vai avisar um alerta ali no painel, no sistema eletrônico, que houve uma quebra de segurança, na questão de higiene das mãos. É só um exemplo, né, de que a tecnologia pode estar aí contribuindo para garantir pelo menos o momento 1 e o 5, né, a entrada e a saída, do contato do quarto do paciente, ok? Finalmente, a meta 6, né, que é lesão ou reduzir o risco de queda, lá na Joint Commission, na RDC 36, aparece queda e na época, úlcera por pressão, o termo mudou, como vocês sabem, é lesão por pressão que se fala hoje em dia, por isso que a gente fala que é meta 6, ela tem um puxadinho, né, ela tem, e seriam 7, mas não são 7, são 6,5, enfim, você tem 2 elementos aí, que é a prevenção, a redução da ocorrência da queda e da lesão por pressão. São estratégias completamente diferentes, então, não são os mesmos pacientes que têm risco de queda e de lesão por pressão, né? Por isso que a gente fala que na prática seriam 7, tá? Mas aí é só uma questão de semântica e discussões, acadêmicas, vamos colocar assim. De novo, ativação para o paciente para que ele saiba que todos higienizaram, não. Sim, sem dúvida nenhuma. Uma das perguntas que a gente sempre inclui nos questionários de auditoria clínica é sobre higiene de mãos. Então, se o paciente reconhece que as pessoas higienizam as mãos, pelo menos antes e após o contato com ele, né? Com o seu dispositivo, com o seu corpo, antes de fazerem o seu procedimento. E orienta o paciente, evidentemente, a cobrar isso, né? Então, que ele impeça as pessoas de terem contato com ele, se isso não for feito, se a higiene das mãos não for feita. Isso dá muito certo, por exemplo, em UTI neonatal, as mães são excelentes para garantir que ninguém vai pôr a mão na criança se não tiver higienizado a mão. Nos TMOs, né, nos quartos de TMO, o próprio paciente fala, não, 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 fica um mês, muitas vezes, internado ali, ele já sabe que ele não pode pegar a infecção é o grande inimigo desses pacientes, se eles infectarem, o resultado é muito ruim, então ele já sabe e ele mesmo se constitui numa barreira bastante importante, e uma orientação. Então, sem dúvida, participar do paciente aí. E esse outro aqui também, a queda, né, então a queda, a participação do paciente é fundamental, paciente/acompanhante familiar, né, então justamente entender quais são os riscos, por que que eu preciso me preocupar com queda dentro do hospital, isso é uma pergunta interessante que me fizeram lá atrás, no início dessa vida de consultor, alguém chegou para mim, um médico, e falou, escuta, mas por que que eu vou no supermercado e ninguém se preocupa se eu vou cair ou não? Não é? Por que que no hospital isso é um problema? As pessoas caem, velho cai. Por que que o velho cai no supermercado e por que que no hospital isso aí, ó, é a queda, a queda, a queda, né? Aí, justamente por quê?
Porque no hospital a gente causa aqueles fatores que preponderam a queda. A gente dá medicamento que altera vamos dizer assim, as condições de vigília do paciente, fica mais sonolento, fica obnubilado, fica mais torporoso, a gente deixa ele em jejum, a gente faz anestesia, perde sensibilidade, a gente muda o layout do quarto para as nossas conveniências, não é? Muitas vezes os quartos do hospital ele é desenhado para a conveniência da equipe, do time, não do paciente. O banheiro é longe, não tem luz noturna, enfim, você tem uma série, tem obstáculos na frente, tem uma parede, tem uma não sei o quê, uma cadeira, a cadeira fica no caminho do paciente para o banheiro, cadeira do acompanhante, na poltrona, quer dizer, são todas coisas que indicam que o design, né, foi feito para a instituição e não pensando no paciente, exatamente. Então, esses fatores é que fazem com que a gente tenha sim que se preocupar com a queda, diferente do cinema, do supermercado, onde esses fatores eles não existem, as pessoas não criam situações que aumentam a tendência da queda, ok? Então, a queda realmente é mais frequente nos idosos, os trabalhos mostram que a questão do banheiro é extremamente importante, os pacientes eles acordam, somente à noite, né, acordam à noite, para ir ao banheiro e na volta eles erram a cama, eles tropeçam, eles escorregam e eles acabam caindo, tá? Lembrando que, pela definição, apenas a mudança de nível, né, não precisa necessariamente ser aquela queda espetacular, caiu de joelho, caiu sentado, ou simplesmente escorregou, já é considerado um evento queda, tá bom? Como que se combate a queda? Então, basicamente, com informação, mas também com tecnologia, aquela história da cama com grade elevada, roda travada, a questão de oferecer banheiro periodicamente, então, o que eu chamo de ronda do xixi. Então, antes de dormir, ou pelo menos ali, não é? Lá pelas 10h30, 11 horas, a hora que o plantão está um pouquinho mais calmo, vamos sim levar os pacientes no banheiro. Isso não impede que durante a noite eles acionem a campainha e a equipe precisa atender, né? Então, um dos principais motivos da falha do protocolo de queda é que as pessoas não chamam, né, a equipe, confiam demais no acompanhante, muitas vezes, o acompanhante não tem força e nem sabe como lidar com o paciente, e muitas vezes caem os dois, o acompanhante e o paciente, tá? Então, essa questão da campainha disponível e, vírgula, né, a rotina de atender a campainha, isso também cabe simulação, cabe uma série de avaliações, é um dos fatores importantes para a questão da queda, ok? Então, o risco, claro, tem que ser comunicado ao paciente. Alguns hospitais fazem o tal de termo de queda, eu acho uma bobagem do tamanho de um bonde, né, mas assim, é para o paciente saber, é para as pessoas saberem que foram informadas. Veja, isso não exclui em absoluta a responsabilidade do hospital, tá? Então, entendam apenas como um termo, informativo, que poderia, por exemplo, caber no seu ferramenta de plano educacional, né? Você pode pôr lá no plano educacional, orientado o paciente sobre queda. Não, vamos construir um termo que ele foi orientar, do tipo, ó, se cair não é problema nosso. Claro que é, tá? Então vejam essa questão do termo, ela não tem a capacidade de extinguir a importância e, né, e a prerrogativa do hospital em manter a segurança do paciente, tá? Não é tentar passar para o acompanhante, já que ele assinou o termo. Às vezes a gente escuta isso quando faz avaliação de evento. Não, e é um paciente que tinha o termo assinado. E, né, as outras medidas estão adotadas? Essa é a pergunta. E não, o termo em si, um pedaço de papel, não tem capacidade de fazer nada contra isso. Então, aqui são as principais medidas, a maioria das pessoas estão cansadas de saber, e a gente precisa sim também auditar e também orientar o paciente a garantir que isso ocorra, tá? Alguns hospitais, eles fazem inclusive simulações, né? Então, aciona a campainha e vê quanto tempo a enfermagem ou a pessoa, né, o técnico, o enfermeiro, demora para atender. Então, isso são práticas que alguns hospitais adotam como ferramenta de avaliação aí da performance de meta 6. Bom, que eu já falei.
Falei, comunicação, tá. E quando a gente fala sobre a lesão por pressão, eu perdi aqui o slide, desculpe, aqui. O mais importante é vocês terem muito claro a questão do uso das escalas, dos scores, né, então a Braden ainda é a mais usada, a Braden Q para as crianças. Esqueci de falar, na queda, o Morse ainda é usado, mas está sendo rapidamente substituído pela escala de John Hopkins, tá? Os hospitais mais modernosos têm usado essa escala, que é bem mais legal, você não precisa ficar fazendo conta. Você faz lá, acho que se não me engano, são 5, 6 perguntas. Se uma delas for positiva, ou conforme o resultado da pergunta, você já classifica em alto ou baixo risco e a vida seguiu, tá? Não precisa ficar fazendo grandes somas, grandes contas. Para lesão por pressão, ainda acaba sendo a Braden mais usada. Existe toda uma tratativa, né, toda, inclusive, certificação de hospital. O IBS faz, inclusive, esse trabalho de certificar hospitais com relação à qualidade na redução do risco da lesão por pressão. Então, essa é uma preocupação bastante importante. Claro, está associada à longa permanência, pacientes mais frágeis, a questão nutricional, também bastante importante, e, evidentemente, essas ações de reduzir os pontos de impacto, não ter cisalhamento, não ter umidade, uma série de práticas aí para evitar a lesão por pressão, ok? De uma forma geral, é um evento que ainda acontece, é um evento bastante associado à má prática, então, quando você tem um hospital com alto índice de lesão por pressão, você já começa a pensar que ali o tal do cuidado centrado não está tão centrado assim, né? O paciente não está sendo tão bem cuidado. Principalmente quando você pega UTIs, vários pontos de lesão, paciente com lesão em escápula, lesão no sacra, em maléolo, quer dizer, são vários pontos que isso começa a dar a ideia de que o paciente ou está muito sedado, não está fazendo decúbito, não está sendo devidamente tratado, né? Então, é um mau sinal de qualidade hospitalar bem claro. Tudo bem? Muito bem. Então, pessoal, percorremos aí as 6 metas, eu acho que consegui falar um pouquinho de cada. O que que a gente deixa como informação para você? Aqui é só um pouco do que a Papaya faz, você já conhece, então, palestra de sensibilização do corpo clínico, a gente tem essa ideia de estar desenvolvendo, são palestras focadas nos médicos, 1 hora, assuntos bem diretos para o corpo clínico, treinamento para a equipe multi, e aí sim, nós temos treinamentos que variam de 4 a 16 horas, então dá para a gente exaurir esses termos de uma forma bastante robusta, né? Conversar sobre plano terapêutico, auditoria clínica, etc e tal. Qual é o ideal de amostra para auditoria clínica? Pergunta a Cláudia. O NHS fala o ideal para que você se sinta confortável para tomar as medidas necessárias e fazer as mudanças. Não caia na tendência dos 10%, tá? Os 10% não existem. Nem para a comissão de prontuário existe os 10%. Nós vamos fazer um webinário livre, free, sobre comissão de prontuário. Esse é um dos temas que nós vamos falar. É a mítica dos 10%. Eu desafio qualquer um a procurar em qualquer legislação aonde diga que a comissão de prontuários tem que avaliar 10% dos prontuários. Isso não existe, tá? É uma boa prática, simplesmente, de mercado. A auditoria clínica, nem isso existe. O que diz é o seguinte, você deve auditar a quantidade de prontuários que faça que você se sinta confortável para tomar as medidas necessárias. Então, se você auditou um prontuário e aquilo que você viu é completamente fora da casinha, e você se sente confortável em mudar alguma coisa a partir dali, fique à vontade, tá? Não, não é tão fora da casinha, talvez seja um fato isolado, vamos aumentar um pouquinho essa amostra, vamos ver mais 5, mais 10, mais 30, mais 50, não sei, ok? Porque você pode fazer auditoria tanto pontual quanto a tracer, tem várias formas, técnicas de auditoria clínica, tá? Então tá, eu fiz uma transfusão incompatível, puxa vida, uma transfusão incompatível é um problemão, né? Talvez a gente possa pensar em revisar nosso ciclo do sangue, porque é um caso bastante emblemático. Mas, de repente, eu tive, sei lá uma dificuldade aí de uma troca de horário de medicação. Talvez seja uma coisa que eu preciso ter um N maior para ter certeza
que realmente isso é uma prática da instituição, ou uma checagem inadequada. Todo mundo checa os medicamentos no final do plantão. Já viram fazer isso? A enfermagem gosta de fazer isso. Junta tudo e lá no final do plantão, nos últimos 15 minutos, senta no corém e fica checando todo mundo, né? Chance de erro disso é enorme, isso é uma circunstância de risco e é uma prática que, ok, pode ser que eu pegue na auditoria clínica e precise de um N para ser, bom, todos os plantões fazem isso, todos os técnicos, é uma prática generalizada ou é uma pessoa que transgride, entendeu? Essa é a ideia, tá bom? Quando vai ser o tema gerenciamento de protocolos? Não sei. Você pode contratar em company para a sua organização, a gente vai lá com muita alegria. Muito bem, a gente ainda faz trabalho de... aqui os valores não são nada do outro mundo, dá para tranquilamente hospitais ricos como os de vocês pagarem, preparação para acreditação hospitalar, várias metodologias, inclusive aquecimento e joint, consultoria em gestão do corpo clínico, aí focado especificamente para os médicos, então, eu tenho uma clínica, eu tenho um hospital, eu quero uma mentoria em gestão de corpo clínico, então a gente vai desenvolver todos esses temas relacionados à gestão dos médicos, especificamente, que é um mundo à parte, né? Para quem tem essa vivência, sabe que gerenciamento de médico é castelinho de cartas, né? Tem que ter bastante experiência e cuidado nisso. E, finalmente, o nosso programa de governança clínica, aí são de 6 a 8 meses, visitas quinzenais, que a gente faz somente no modelo presencial, não dá para fazer isso remoto, em que a gente vai em profundidade na instituição para verificar as práticas de segurança, implementação de núcleo, de metas de segurança, toda a parte de prontuário, preparação LGPD, uso de DRG, né, o Diagnostic Related Group, enfim, toda essa parte na prática, no dia a dia da instituição, ok? Então, esses são os produtos que a gente tem e, mais recentemente, a gente está lançando no mercado, vocês vão ver a partir da semana que vem, que é um trabalho de terceirização da comissão de prontuário, da parte médica. Então, a gente está lançando uma avaliação médica de prontuários de forma terceirizada. Então, a nossa equipe é que vai olhar os prontuários da comissão, parte médica, para vocês, do ponto de vista qualitativo, ok? Então, aquele problema de, eu não tenho, meus médicos não querem fazer, não sabem fazer, não querem se indispor com o colega, né, que a gente sabe que muitas vezes acontece, todo mundo se conhece, então, veja, não vou eu ficar apontando, né, que o colega não está fazendo, deixando de fazer, mal feito, enfim, isso aí nós temos um serviço de terceirização desse processo, já 2 clientes nossos, a gente faz mensalmente 100 prontuários avaliados do ponto de vista da qualidade do registro médico, ok? Isso aí é uma coisa que a gente vai estar fazendo a partir da semana que vem, se vocês tiverem interesse, podemos mandar a proposta também, tá bom? Então, pessoal, Alexandre, essencialmente uma dúvida. era Esse isso. trabalho... Eu Oi, essa agradeço ideia. muito a paciência Posso de fazer uma vocês pergunta, e Alexandre? deixo aberto agora para a gente bater um papinho, se tiverem alguma dúvida. Claro, o tema é super vasto, a gente tentou passar de uma forma mais prática possível o que está realmente acontecendo, que existe nas instituições, fugindo dos estereótipos e, principalmente, integrando com as políticas de cuidado centrado, como vocês bem perceberam. Ok? Ok. Alexandre, deixa eu fazer uma pergunta. Está me Obrigado, aula bem ouvindo? Essa prática, ideia de... doutora Jane, eu que agradeço a sua presença, já está ficando habituê da Papai Azul. Quem mais? Você tem alguma? Deixa eu ver se tem alguma fala aqui. Não? Agradecimento. Bom, então, pessoal, vocês têm o contato, vocês todos participam dos grupos. Nós temos o grupo de auditoria clínica, o grupo de protocolo, de plano terapêutico. Vocês estão nos grupos? Sim? Do WhatsApp? Não? Então, eu vou deixar aqui o telefone, você me passa um zap, que eu incluo vocês, quem quiser, nesses grupos. Ok? Só me mandar um zap, eu ponho no grupo. E para a próxima semana, nós vamos lançar um grupo de protocolos. Só para discutir protocolos, tá? Aí vocês põem exemplo, como é que é o protocolo de jejum? Põe lá e a gente discute, debate, faz um benchmark,
do que dá, vamos fazer protocolo de sepsis, esses mais manjados acabam ficando meio sem... Suicídio, como é que é o protocolo de suicídio na tua instituição, que é um negócio que a ONU está pegando de forma espetacular, a Joint adora, a Hope não, a canadense então nem se fala. Então, como é que está essa questão de protocolo de suicídio, suicídio de colaborador na sua instituição? Meu Deus do céu, nunca pensamos nisso. Então, tá bom, esse grupo vai se dedicar a pensar nisso e em outras situações, tá? Então, em breve teremos grupo de WhatsApp de protocolos, tá bom? Alguma coisa, gente? Não? Então, só agradecer. Muito bom falar com vocês, se a gente participar esse tempinho. O material vocês vão estar recebendo, a aula está gravada, eu não sei se aquela hora que caiu nós perdemos a gravação, mas acho que não. E espero que vocês tenham curtido. Valeu, boa noite. Tchau, tchau, valeu.